meu caro Guilherme Lage, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Enquanto se prepara para pegar no próximo domingo o Atlético Mineiro, o Palmeiras segue de olho também no mercado de contratações. Quer reforçar o seu elenco para a temporada 2022 ainda com jogadores. Está de olho ainda também na posição de centroavante. Mesmo tendo contratado já o uruguaio Merentiel, outras peças surgem como possibilidades. E o Verdão conversa neste momento com o Lanús, clube argentino, para a contratação de José Manuel Lopes, argentino de 21 anos de idade, ele que tem mais de 58 jogos, são 59 jogos precisamente, com a camisa do Lanús, marcou 27 gols, dando 10 assistências nas duas últimas temporadas. O jogador tem 1,88 m, canhoto, consegue também fazer uma função de segundo atacante e preenche perfeitamente o estilo que o Palmeiras busca, um jogador com potencial e também com poder de revenda mais pra frente. E trata-se na Argentina, né, de um grande jogador que tem surgido aí nos últimos tempos, inclusive também despertou interesse do River Plate. O Palmeiras prega cautela com essa negociação, mas a imprensa argentina dá uma proximidade muito grande do negócio acontecer por cerca de 10 milhões de dólares. Seria a maior transação da história do Lanús da Argentina por um percentual do jogador que realmente está valorizado e negocia a sua vinda ao Brasil para reforçar o elenco alviverde. Enquanto isso, o Abel Ferreira tem outras boas novidades. Murilo não teve lesão detectada após deixar a Vila Belmiro no clássico do último domingo, apenas uma fadiga muscular, então deverá estar à disposição para enfrentar o Atlético Mineiro. Muito bem, então José Manuel Lopes, né? Esse é o nome do possível reforço do Palmeiras para esse meio de ano, jogador de 21 anos. É sempre muito complicado, né, Calil? O Leandro, por exemplo, ele traz aí referências que ele buscou. É um jogador de 21 anos, é do Lanús, né? Não é um clube que participa com tanto protagonismo, por exemplo, de uma Libertadores. A gente conhece alguns jogadores do Boca Juniors. Teve um jovem que atuou contra o Corinthians nos 2 jogos, Vargas, se eu não estiver enganado, atacante, que a gente está conhecendo também. Tem o Julián Álvares do River Plate. Eu estou citando alguns exemplos, né, de jovens que a gente começa a conhecer. O Julián Álvares que vai para o City agora. Vargas do Boca? Que fez 6 gols, aliás, o Julián Álvares no último jogo da Libertadores. Jogou contra o Corinthians? Jogou aqui na Neoquímica Arena como titular, porque o Benedetto estava machucado. Um atacante que joga pelos lados, baixinho? Zebadios. Não é esse não. Formado nas categorias de base do clube? Não é esse não. Eu vou até conferir aqui no elenco do Boca para ver qual jogador que eu tô fazendo referência. Tem um que vai pro Atlético agora, né? Não é o Pavão. Não é o Pavão. O Pavão não estava inscrito, jogou. Né? Então, ele já tá negociado com o Atlético, né? Exatamente. Acabou o contrato e o Atlético já contratou. Mas enfim, Calil, a gente ouviu aí Vasquez, perdão. Eu sabia que era com V. Um centroavante. Luiz Vasquez, exatamente, jovem. Sim, jogou a primeira partida. A gente vai conhecer, entrou no segundo jogo. Isso. A gente vai conhecendo esses jogadores. O Julián Álvares a gente conhece já há algum tempinho, né? Aliás, esse aí acho que vai render fruto, inclusive, na seleção argentina. Que ataque que tá montando o Manchester City, mas isso é outro papo. E aí a gente ouve as referências, né, Calil? Mas ao que parece, o Palmeiras não vai parar só no Merentiel e vai deixar o seu elenco mais rico, com mais opções pro Abel aí pra sequência da temporada. Eu não vejo necessidade do Palmeiras contratar esses jogadores. O Palmeiras tem revelações muito boas das suas categorias de base que estão aí prontinhas para assumir posição no time de cima, mas é aquela coisa, né? Se você não contrata, a torcida reclama, a torcida sempre quer mais. Você vê, outro dia o Palmeiras jogou sem o Veiga e o Gustavo Gomes. Ganhou do mesmo jeito, porque eles têm reservas, eles têm várias alternativas, né? Você vê, você pode jogar com 2 ponteiros. Se você quiser jogar com 2 ponteiros, você tem Dudu, você tem Rony, você tem Veron, você tem o Wesley, você pode pôr o Scarpa. Se você quer jogar sem ponteiros, com meias, você pode trazer o Dudu para meia, fazer 2 meias com Scarpa e Veiga, tem adiantar o Zé Rafael, tem o Atuesta, tem aquele Giovani que está subindo. Se você quer jogar com centroavante de área, tem o Navarro, contrataram agora já o
um outro jogador uruguaio, né? Então eu acho que o Palmeiras tem muitas opções e eu não entendo muitas vezes. Você vê, às vezes forçam uma contratação. O Palmeiras contratou Atuesta. Eu não entendi até agora essa contratação. O jogador fraco não vai jogar no Palmeiras, não compete com os jogadores que lá estão, que todos são de meio campo são melhores que ele. Então eu acho que contratar por contratar, eu não faria. Ô Ivan, os números, vou repetir aqui, do José Manuel Lopes nessa última temporada argentina, foram 19 jogos, 7 gols e 2 assistências, tá? Então ele precisa de menos de 3 jogos para fazer um gol, 21 anos, jovem atacante. Eu concordo mais com a contratação do José Manuel do que do Merentiel. Por quê? Porque ele é um atleta jovem, é uma aposta e tem poder de revenda, certo? Agora, o Merentiel chega com 26 anos, se eu não me engano, ganhando 4 anos de contrato. E também é uma aposta, porque ele não tem uma carreira consolidada como o José Manuel. E o José Manuel Lopes tem 1,88 m, o Leandro citou. Isso é interessante, né, pra gente pensar. Não é baixinho não, hein? Não é baixinho como o Merentiel. O Merentiel tem basicamente a mesma característica do Rony. Um cara mais móvel. Isso. Não é o mesmo jogador, mas são características semelhantes. Já o José Manuel se assemelha muito ao Navarro. Então são funções diferentes. É curioso a gente pensar, mas, por exemplo, nós tivemos na Vila Belmiro, eu estava pensando isso agora enquanto o Calil falava, né? O auxiliar do Abel optou por, durante o jogo, aquela situação até que a gente discutiu aqui na segunda, né, Ivan, que o Dudu deu uma chiada. Durante o jogo ele opta por tirar o Dudu para aproveitar a velocidade do Rony aberto. E foi o Navarro que colocou no lugar, que entrou no lugar do Dudu? Se eu não estiver enganado, foi isso, para ter uma opção de centroavante. Enfim, ele coloca alguém no lugar do Dudu para fazer. Eu acho que, se não me engano, foi o próprio Navarro, para fazer a função de centroavante e tira o Dudu, que não gostou muito. Eu tô pensando aqui em espaço, né? Então, porque assim, o cara, vou colocar o centroavante agora de ofício. Então o Rony para de ter essa oportunidade de ter esse espaço como centroavante. Eu acho muito difícil tirar o Rony. E aí ele, beleza, mas ele vai disputar na ponta. Para alguém acaba sempre sobrando, entendeu? Cara, assim, na ponta, ele nunca conseguiu render o que ele tá rendendo nessa função. Foi o Navarro mesmo, perdão, Ivan, diga. Ele nunca rendeu na ponta aquilo que ele tá rendendo como 9 ou falso 9. E assim, ele tem algumas características que, pensando no jogo, no desenvolvimento, na engrenagem do time, o Rony é um cara que marca demais a saída de bola adversária, isso contribui muito. O Rony é um cara chato na frente. O Rony empurra a defesa adversária. E ele é o titular, né? Ele é o titular. O time titular do Palmeiras, o Palmeiras é que ele reveza muito o time, mas o Palmeiras tem um time titular. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo e Zé Rafael. Dudu, Veiga, Rony, Gustavo Scarpa. Esse é o time titular do Palmeiras. Concordo. Quando ele não... Pode ver que todas as decisões, jogos eliminatórios, é esse time aí que joga. Por isso que eu falo, você vai contratar, por exemplo, contratar o Navarro. Falaram muito no Pedro, né? O Palmeiras chegou a oferecer mais de 100 milhões pelo Pedro. Nesse time aqui que eu disse, o Pedro, que é o melhor centroavante que tem no Brasil, na minha opinião, mas ele sairia quem? Mais que o Gabigol? Eu gosto... o Gabigol não é aquele centroavante de área, né? Mas eu gosto mais do estilo do Pedro. Eu gosto mais de centroavante de imposição física, que fica mais dentro da área. Se o Pedro viesse ao Palmeiras, ele ia jogar, certo? Ia custar mais de 100 milhões. Claro. Quem ia sair? Ou o Scarpa ou o Rony. Então, mas são caras campeões pelo Palmeiras. Não, concordo com você. Fica muito difícil você realocar o Rony no time titular, porque o Scarpa tá bem pelo lado esquerdo e tem uma bola parada fundamental pro time. O Rony tem a sua função e tem o seu valor pro time do Palmeiras, e do outro lado tá o Dudu, centralizado tá o Veiga. E outra coisa, Dudu e Veiga ninguém vai mexer. Tem a movimentação também, sabe? Você pode falar, eu vou tirar o Scarpa, passar o Rony pra ponta esquerda e colocar o Pedro, mas não é a mesma coisa, porque tem a movimentação do time. O time já tá condicionado, tá encaixado dessa forma. Eu concordo com você. Muito bem, de toda forma o Abel ganha mais opções, a gente ouve de vez em quando, né, que o elenco do Palmeiras precisaria de mais opções, o Calil não concorda, já falou aqui, mas é um tema recorrente, aí o Leandro cita isso toda hora no boletim dele, e o Abel também diz isso nas entrevistas coletivas, né, então acho que é uma questão de atender o que pede o treinador. E vejam, a torcida do Palmeiras queria um grande centroavante e foi prometido
a ela, a torcida, Foi pela mesmo. Leila, Isso que foi- viria isso um foi grande mesmo. centroavante. E nessa temporada já chegaram, ou poderão chegar aí 3 apostas. 2 já estão confirmadas, o Navarro que tá jogando, o Merentiel que ainda vai jogar, e agora pode ser o José Manuel. São 3 apostas. É. Diferente daquilo que foi prometido. Mas sabe o que eu lembrei? Quais eram os... Era Borja, Daverson e tinha mais um centroavante, não tinha? O Arthur Cabral. Não, o... Mas uma época era o Arthur Cabral. Ceifador. Não, Ah, Ceifador. chegou Ceifador, de graça, claro. ficou alguns Não, mas meses. O esse foi Ceifador antes. tava no grupo com esses caras. Mas depois, Foi ele antes. chegou depois, numa época que tava todo mundo machucado e o Borja acho que tava emprestado. E não Eu tô jogou, falando cara. na época que tinha 3 e aí ficava, não, colocou esse, agora põe o outro, porque esse não tá dando certo. Ah, esse também não tá dando certo, põe o outro. Sempre quem tá do lado de fora é a solução. Era o outrismo, né? Sim. Se não me engano, era o Borja, o Daverson e o Arthur Cabral. Eu só lembrei disso porque se o Palmeiras ficar com 3 opções, Merentiel, o Lopes e o Rafael Navarro, vai voltar a ter 3 centroavantes, né? Mas que não volte a viver essa situação. Era uma outra época. O time hoje é mais ajustado. O Lanús está classificado para a Copa Sul-Americana, para a fase seguinte, Sim. né, para as oitavas de final, vai pegar o Independiente Del Valle. Vice-campeão há 2 temporadas atrás, né? Aliás, quando ele eliminou o São Paulo e trataram aqui como se fosse um absurdo. O São Paulo foi eliminado pelo Lanús, meu Deus do céu. Foi finalista, perdeu só pro Defensa e Justiça. Felipe Ramos, Taboão da... Não me olha com essa cara, Ivan. Felipe Ramos, Taboão da Serra. Ô Felipe, você tá fazendo uma... Obrigado pela mensagem, mas a correção que você tá fazendo aqui, você tá sendo, acho que, muito... Como é que a gente fala? Eu acho que você tá sendo muito... Eu esqueci, mas quando o cara quer fazer o gol muito bonito, você tá sendo muito detalhista. Ah, Luiz Adriano, me lembrou aqui, o Daniel Santa Rosa, teve um outro ouvinte que mandou a mensagem também. Ele tá falando, o Julian Álvares é do City, está emprestado ao River. Sim, eles compraram e vão levar no meio do ano. Foi o que eu falei foi aqui. Foi o que a gente falou. Felipe. Ô, Guilherme, desculpa, é que o Cristiano Martins, vocês podem me ajudar aqui, ele tá perguntando no Twitter onde está o Guerra, que era do Palmeiras. Eu não Parou, sei, né? eu não sei, mas vai naquela linha de excesso de jogadores, Deixa né? eu O ver Guerra foi um jogador que chegou no Palmeiras com muita fama, não jogou e também não fez falta. O Palmeiras ganhou o campeonato com ele ou Os dois sem chegaram, os dois vieram ele. Se ele pela nunca fama do tivesse Medellín. sido contratado pelo Aposentado. Palmeiras, não ia acontecer. Aposentou já? Aposentado. Obrigado, Daniel. Daniel Santa Rosa. Então, mas se ele não tivesse vindo, não ia acontecer nada. Mas Gastou-se era um justo, dinheiro. Era justo, porque assim, Mas acho que foi pouquinho eles dinheiro, jogaram Calil. muita Ele era bem bola no veterano. Medellín. E eu acho que ele era veterano. Ele era veterano. E assim, se não me engano, o Guerra sabia jogar, gente. Então, é que sabe Ele se aquela questão? machucou demais. Isso, decaiu muito. Isso, mas ele já chegou com esse problema, né? Ele jogava pouco, mas ele sabia jogar. Exatamente. Eu concordo. Eu acho que nesse aí, acho que até valeu o investimento. Enfim, é uma discussão boa. Vamos ver aí, né, que o Palmeiras vai fazer, se vai realmente contratar o Lopes e como o Abel vai administrar esses 3 centroavantes, se realmente tivê-los para o segundo semestre desse ano de 2022.